Olá, minhas irmãs, bom dia. Meu nome é Natália Correia, eu sou esposa do Julian Correia e mãe do Heitor. E eu vim compartilhar com vocês aqui, a convite da nossa irmã Carinelli, um pouquinho do que eu tenho vivido com Jesus nesses últimos anos. E eu gosto muito de contar o que Jesus faz, né, na nossa vida e as experiências que eu tenho com Jesus baseada na palavra, porque é a palavra de Deus que é a fonte da nossa vida, que é a base da nossa vida, que são as direções para a nossa vida, né? Então, todas as vezes que você estiver aí querendo ouvir Deus falar com você, corra para a palavra de Deus. E como texto base, eu quero usar Lucas 8:22, que é aquela passagem tão conhecida, né? De Jesus convidando os discípulos a passarem para o outro lado da margem de um rio, de um lugar que eles estavam com água. Eu não sei dizer certo se era um rio, se era um lago, se era um mar. A passagem fala, era a margem de um lago. Então Jesus está convidando os discípulos a saírem de um lugar geográfico que eles estavam, né? De uma margem de um lago e passarem para o outro lado daquele lago, para outro lugar geográfico. E mais ou menos há 8 anos atrás, eu estava nesse momento com Deus, de convite de passagem. Então, o título desse devocional hoje, enquanto eu vou contando o meu testemunho, eu queria usar o título Quando Jesus te chama a mudar, para mudar de lado. Quando Jesus nos convida a mudar de lado. Então, há mais ou menos 8 anos atrás, eu estava nessa fase da minha vida. Eu estava terminando a minha faculdade, eu me formei com honras na faculdade, ganhei o prêmio de melhor desempenho acadêmico, primeiro lugar. Isso me concedeu uma bolsa de estudos de pós-graduação, além da gratificação, né, de toda a recompensa de investimento de estudo, porque eu amo estudar, eu amo ler, eu amo aprender e eu gosto muito, que às vezes a gente tem que até vigiar, ô meu pai. E também estava no momento profissional, que é uma área que sempre foi muito importante para mim, e eu deixei ela se tornar mais importante do que até a minha vida com Deus, né? Isso foi uma falha, assim, terrível. E nesse momento da minha vida profissional, formando com honras, eu também recebi uma promoção no meu trabalho, para eu ir trabalhar num lugar que eu já queria trabalhar. Eu trabalhava numa instituição financeira, num banco, e fui promovida e estava indo bem naquele setor, né? E Jesus me achou nesse momento de promoções, gratificações, prêmios, nesse momento que a gente chega onde, né, a gente quer chegar. Só que Jesus me achou nesse momento e ao mesmo tempo que do lado de fora da minha vida, tudo parecia ir da forma que eu tinha planejado para mim, dentro estava tudo um caos. Não tinha sentido aquilo ali para mim mais, aquela vida trabalhosa, aquela loucura, os prêmios, as gratificações, as promoções não faziam sentido mais. E foi nesse momento, né, aonde as pessoas poderiam estar me aplaudindo, né, pelas conquistas, que eu vi o céu me desaprovar, porque eu tinha perdido a capacidade de entender o que realmente importa. E o que realmente importa, minhas irmãs, não é quão alto financeiramente ou intelectualmente ou profissionalmente nós podemos chegar. O que importa é o quanto nós estamos rendidas à vontade de Deus, a quem Deus é. O quão conectadas nós estamos ao amor de Jesus, à vontade dele para nós, o quanto nós estamos desenvolvendo o nosso propósito principal, que é ser filha de Deus, esposas, mães, né? E aí, depois dessas três partes importantes, vem o nosso chamado individual, o nosso ministério.
E eu vejo algumas meninas também atropelando essas partes principais, porque acham que o ministério vem em primeiro lugar. E não vem, minhas irmãs. Em primeiro lugar vem a nossa vida com Deus, depois a nossa casa e aí as outras coisas. Então, nesse momento assim, né, que eu tava perdida por dentro, mas aplaudida por fora, por mim e por algumas pessoas que estavam celebrando comigo aquele momento, eu ouvi um sussurro de Deus assim: volta para casa, Nath. Eu quero que você volta para casa. E a minha mãe é a irmã do Coque, Carinelli conhece ela. Eu fui pedir ela para orar por mim, porque, gente, nesse momento da minha vida eu tinha perdido a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu não sabia mais orar, eu não sabia mais me render aos devocionais, eu não sabia mais ouvir a voz de Deus, porque o meu foco estava em fazer com a força do meu braço, em chegar lá, em ter a glória desse mundo. E esse mundo diz para nós, né? Seja a melhor que você puder, a mais poderosa, a empoderada, seja conquistadora. E a gente acaba se perdendo nesse lugar. Porque Jesus diz pra gente: ei, seja minha filha, me obedeça, obedeça os meus mandamentos. Vem ser manso e humilde de coração, vem servir sua casa, vem ser submissa ao seu marido, vem ser mãe dos seus filhos. Deixa eu te ensinar o que é o valor da vida. E eu não sabia mais, a minha visão estava completamente errada. E foi nesse momento que eu ouvi o sussurro de Jesus me chamando a trocar de lado. Eu estava de um lado, né, aonde eu cumpria todos os requisitos que o meu coração queria, que o mundo aplaudia, que é o papel que o mundo desempenhou para a mulher. E Jesus me convida agora, Nath, eu quero que você venha viver uma experiência comigo, porque eu vou te levar para o outro lado, para o lado que eu sonhei para você estar com minha filha. Então eu pedi minha mãe uma oração naquele momento, né, que eu estava tão vazia, e ela só disse para mim assim: Nath, dessa vez Deus não vai escolher para você. Deus te falou, né, que ele quer de você, mas a escolha é sua. E quando Jesus chama aqueles discípulos a passarem para o outro lado, ele não obrigou eles a entrar no barco. Ele fez o convite, né? Ele chamou eles a passarem, vamos para o outro lado. Entra aqui, vamos. Esse é meu plano. E eles tinham a opção de ir embora, né? De não subir no barco, porque eles não sabiam o que ia acontecer. E uma pessoa que era extremamente controladora e dominadora de si, do destino, da vida, de tudo, como eu era, eu precisava ter respostas antes de decidir. Mas com Deus não é assim, minhas irmãs. Eu tive que entrar no barco, né? Decidindo por mim se eu queria ou não, apenas confiando que aquele que estava me chamando era bom e fiel. E aí, com muito custo, porque não foi fácil tomar essa decisão, eu pedi demissão do meu emprego, eu entreguei a bolsa, né? Não fui fazer a pós-graduação, que eu ganhei como premiação de melhor aluna, e eu voltei para casa para aprender a ser filha de Deus novamente, de verdade. Esposa do Julian, e depois de 8 anos me tornar mãe do Heitor, que isso é uma outra história. E a palavra de Deus fala que assim que eles entraram no barco, Jesus foi dormir. E uma grande tempestade se levantou. E fala assim, que era um grande temporal de vento, que o barco era varrido pelas ondas, que as ondas se arrebentavam contra o barco. E o barco chegava a encher de água. Então o que Jesus fez? Ele foi dormir e tirou completamente o controle daqueles discípulos sobre qualquer situação. Eu quero só lembrar vocês que eles eram excelentes navegadores, porque eles eram pescadores. Eles estavam habituados às tempestades do mar, porque eles precisavam passar por elas, daquele lago, né, para poder pescar.
E talvez eles tinham uma visão de que eles podiam dominar, né? Que estava tudo sob controle, como muitas de nós, incluindo eu, a gente acha que tem diante da vida. E Jesus tirou isso. Jesus se silenciou e ainda tirou todo o controle terreno das mãos daqueles discípulos. E foi isso que aconteceu. Por um momento, quando eu decidi voltar para casa, eu senti que Deus escondeu o rosto de mim por um momento, para eu ver como é a vida, sabe? Sem aquele cheiro do Espírito, sem aquela consciência viva de que Deus está presente. E ainda no mundo físico aqui, Ele tirou todo o controle. Porque depois que eu voltei para casa, eu experimentei um tempo muito profundo de esterilidade em todas as áreas. Começou com uma depressão, porque eu não soube lidar com todas as mudanças e provações que a gente estava passando. A nossa vida financeira virou um caos, nós fomos assim, abaixo de zero, né? Muitas dívidas e complicações, muitas mesmo. A nossa vida ministerial e na igreja passou por um momento muito difícil, né? E eu não soube lidar com todas essas mudanças e eu me ressenti com Deus e eu entrei em depressão. E foram alguns anos, minhas irmãs, de depressão profunda, sabe? Onde eu perdi completamente o controle das minhas emoções, da minha rotina, da minha inteligência. Só para as irmãs terem ideia, quando as pessoas me perguntavam assim, Nath, você tá bem? Eu tinha que parar e pensar para eu entender o que ela estava me perguntando, para eu ter condições de responder. Deus bloqueou a minha inteligência, sabe? Completamente. Deus bloqueou a criatividade, os dons e os talentos que Ele me deu, e por um tempo eu também enterrei, porque eu fiquei bravinha, né? E então foi um tempo de completa dependência do que Deus era e é, e do que Ele poderia fazer. E eu nunca me esqueço, minhas irmãs, que um dia, nesse período desses 8 anos de lapidação, de tempestade, de vida sem controle, onde Deus tirou, né? Que são as áreas que a gente tem o controle sobre a nossa vida, que é o nosso intelecto, a nossa área financeira, a saúde, né? Que foi a questão da depressão. E Deus trancou eu e meu esposo dentro de casa mesmo. E ali ele começou um processo de lapidação, de arar a terra, de tirar as pedrinhas, as sujeiras, tudo que estava errado. E nós já tínhamos muitos anos de convertido. Nós já conhecíamos Jesus. Mas a partir, depois dessa tempestade, os nossos olhos agora veem quem Deus é. Então, nesse momento profundo ali onde o oleiro desceu com a gente, né, na casa dele novamente, nos quebrou para nos refazer, eu ouvi algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês, porque nesse tempo de quebra, Deus me chamou a fazer um seminário teológico maravilhoso, que se chama Seminário Carisma, e nesse seminário era palavra, oração e manifestação do Espírito. Que dias, irmãs, Deus me deu de presente. E ali eu ouvi o seguinte, que quando a ovelha, ela desobedece o pastor e foge do aprisco, né? Desobedecendo a vontade do pastor, o pastor vai lá em amor, atrás daquela uma ovelha, busca ela e quando ela volta para o aprisco, o próprio pastor quebra a perninha dela. E para quê? Para que aquela ovelha volte a ser carregada pelo pastor nas funções mais básicas que ela dava conta de fazer. Para comer, o pastor tem que carregar, para tomar banho, o pastor tem que carregar, para fazer qualquer coisa, o pastor tem que carregar. Enquanto o pastor carrega, ela sente o cheiro do pastor de novo, ela sente o amor, o cuidado e a verdade do coração do pastor. E
Lá atrás eu perdi isso, minhas irmãs, e Deus precisou me convidar a mudar de lado, a trazer a grande tempestade sobre a minha vida e quebrar a minha perninha por meio dessa tempestade, para que eu novamente sentisse o cheiro do pastor, ouvisse o coração do pastor, visse o que o pastor estava fazendo por mim. E o pastor, nesse tempo de quebra, de lapidação, nesse tempo onde eu não tinha nada a oferecer para ele, ele veio me suprir, ele veio me corrigir em amor. Eu vi Deus fazer coisas por mim e pelo meu marido, minhas irmãs, que de verdade eu jamais experimentaria em outro momento da minha vida, porque eu não deixava Deus fazer nada, porque eu era boa o suficiente, não é verdade? Eu vi Deus falar tão brandamente ao meu coração. Eu vi Ele transformar meu esposo num homem poderoso, guerreiro, cheio do Espírito Santo. Sabe? Eu vi transformações profundas acontecerem na minha casa. Porque a gente voltou a sentir o cheiro e o amor do pastor. E aí, voltando para a palavra, eu quero embasar isso aqui. Quando eles perderam completamente o controle, os discípulos, diante daquela tempestade, eles foram correndo acordar Jesus. Eles foram correndo para Jesus, porque eles viram que na força do braço, no poder dele, não tinha mais jeito, não tinha. Eles, por mais intelecto ou domínio daquelas águas que eles poderiam ter como pescadores, não havia mais possibilidades. E aí eles acordam Jesus e Jesus fala para eles assim, gente, vocês têm fé não, gente? O que aconteceu com vocês? Deixa eu ver se eu acho a palavra aqui. Fala assim, mestre, estamos perecendo, despertando. Jesus falou para eles assim, onde está a vossa fé? E nesses 8 anos, eu também passei por muitos questionamentos de fé, porque muitas vezes a nossa fé está baseada aonde as nossas mãos podem ir. É só no quanto Deus está fazendo o que a gente quer, né? E quando Ele arranca o controle, quebra a nossa perna e nos mostra o quão dependentes, o quão pequenos e miseráveis nós somos, nós tendemos a ficar com raivinha, igual eu falei que eu fiquei, de Deus, nervosinha. A gente tende a não ter fé. A gente tende a esquecer que quem nos convidou para o outro lado está no barco com a gente. E ele é maior do que aquela tempestade. Eles não conseguiram nem raciocinar como que uma tempestade dessa vai matar o Filho de Deus que está aqui com a gente. Não vai. Porque na hora do desespero, do descontrole, a gente tende a esquecer quem Deus é. Sabe? Mas que bom que eles lembraram que Jesus estava no barco. E mesmo sem fé foi pedir socorro. Sabe por quê? Porque ali eles experimentaram um poder, uma face do poder de Jesus que eles ainda não tinham experimentado, que era de acalmar o mar e qualquer tempestade que fuja ao nosso controle. Isso é maravilhoso. Sabe o que muda completamente a nossa vida de cristão nominal, de que fala que de uma vida de cristão que o evangelho não tem efeito nenhum na nossa vida, que a gente é congregação, só congregação, congregador, consumidor, tá ali só para reclamar que não tem um ministério infantil adequado, que o ar-condicionado está quebrado, para fazer listinha do que é ruim na igreja, para pôr defeito nas irmãs, para ficar arrumando ranço com as inimigas, porque mulher tem dessas coisas. Eu sou mulher, já liderei mulher, eu sei como é que é. Sabe o que muda a nossa visão de só estar dependente e falar assim, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Sabe o que muda a nossa visão? Uma experiência real com o poder de Deus. E aqui eu termino esse testemunho. Foi nessa experiência real, vendo Jesus transformar todas as áreas da nossa vida, arrancando o controle das nossas mãos, nos amassando. Foram dias de vergonha, foi dias de esterilidade, onde a gente não produzia nada, a gente não conseguia engravidar também. Várias coisas, minhas irmãs, que geram vergonha, humilhação, que gera desespero, descontrole no nosso coração. Foram nesses dias que a gente viu o poder que Deus tem de transformar qualquer situação. E aí, no ano passado, Deus veio com aquele de repente maravilhoso. E aí, no versículo mais adiante, diz assim: E ele, acalmando o vento e a tempestade,
fez-se grande bonança. Tudo cessou e veio a bonança. Nenhum cativeiro é para sempre. Nenhum lapidar de Deus é para sempre. E o nosso chegou há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, aonde o Senhor decidiu mudar a nossa sorte, sabe? Restaurou completamente a minha saúde mental, completamente. Ninguém poderia me tirar, irmãs, do lugar que eu estava. Ninguém, só Jesus. Agradeço muito a minha terapeuta, meu marido, que teve todo momento do meu lado. Mas só Jesus, e ele restaurou as minhas emoções e a minha mente, né? Jesus abriu portas para a gente pagar nossas dívidas, e Jesus nos deu um filho. Jesus fez de nós um casal, né, segundo a vontade dele, mas o principal, Jesus me mostrou quem ele é, sabe? Jesus me mostrou a paternidade de Deus. Jesus me mostrou o quanto é valioso termos Ele no nosso dia, lutando as nossas guerras, nos restaurando, nos curando. Uma coisa só é necessária e nós precisamos buscá-la: a vontade de Deus, sabe? E quem Deus é. Então, hoje, se Jesus está te convidando a passar pelo outro lado, pode obedecer, minhas irmãs. Não sei em qual parte da tempestade você está, permaneça firme, porque nenhuma tempestade é para sempre. E por certo que ele se levantará. Já passei aqui dos 20 minutos, peço até perdão, e que Deus possa capacitar vocês nesse tempo. E eu encerro essa palavra dizendo para vocês que eu estou voltando a produzir em todas as áreas, né? A criar, a estudar, a experimentar a questão da maternidade aqui com o Heitor, e de tudo que nós podemos guardar. Nada, nada se compara a quem Deus é e a estar coladinho no coração do pastor. Fica firme. O tempo da mudança de cativeiro vai chegar e você vai ter uma experiência com Deus, que ninguém poderá arrancar de você. E é isso que muda tudo. Deus abençoe vocês, um ótimo dia, fiquem na paz. Tchau!